mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar para vocês que a gente não pode esperar um milagre, algo caia do céu para a gente acreditar nesse milagre para fazer uma mudança na nossa vida. A gente simplesmente pode acreditar tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque quando a gente pede para Deus, a gente não pode esperar que Deus vai mandar um anjo para a gente acreditar. Deus não tem que provar nada para ninguém. E olha, vou falar para vocês, esse vídeo é o ponto de partida, é o momento muito importante, foi um momento muito importante na minha vida, porque eu vou falar para vocês como Deus agiu na minha vida, porque a maioria das vezes Deus faz milagres, Deus dá conselhos através das pessoas com quem a gente está convivendo. Então escolha você. Se você está vivendo com pessoas do bem, aqueles que temem a Deus, que seguem o ensinamento do Cristo, ou aqueles são pecadores, aqueles que não ligam nada por isso, eles acreditam o mundo de hoje, eles não acreditam uma vida eterna, eles vivem para hoje, vivem aqui no mundo, não se preocupam depois dessa vida. Aí você está perdido. Então, por que eu falei esse momento? Esse momento foi muito importante para mim. Qual foi esse momento? Eu fiquei alguns anos solteiro, aproveitando minha vida. Foi muito bom. Antes de conhecer a Rosa, eu tinha um trabalho ótimo, eu ganhava bem, eu tinha minhas rendas extras também e estava vivendo uma vida ótima. Morava sozinho no apartamento, eu gostava da minha vida do jeito que eu estava, era muito bom. Só que passou alguns anos e eu cansei dessa vida. Parecia que eu trabalhava segunda a sábado. Enquanto eu trabalhava de segunda a sábado, a minha vida era ok, porque eu ficava focado no trabalho, né, e tal. Mas quando eu parava no domingo, meus queridos, eu vivia num país onde eu não tinha parentes. Meus pais moram na minha cidade natal, meu país natal. Então, aqui no Brasil eu tinha poucos amigos porque eu filtrava bem. Eu não fazia amizade com qualquer pessoa, com qualquer lugar. Eu filtrava. Eu sabia o que eu quero, o tipo de pessoas que eu quero me misturar. Então, eu tinha pouquíssimos amigos. Então, nos dias de domingo, eu ficava em casa fazendo faxina, preparava o almoço, eu fazia um banquete para mim. Eu preparava melhores receitas para mim mesmo. Eu amo, eu amo, ainda amo cozinhar. Cozinha é uma coisa que eu acho uma arte, eu gosto muito, então eu preparava melhores pratos para mim. Só que parte da tarde eu assistia TV e eu pensava, puxa, eu acho que não quero isso para mim, não é essa vida que eu quero. Eu quero uma pessoa parceira, quero uma mulher para somar com a minha vida, eu quero uma família, sabe? E eu me incomodava muito. E aí passava um tempo, nos outros domingos, sempre assim, eu me sentia que não é por isso que Deus me colocou aqui no mundo, não é esse propósito, que vem aqui viver uma vida solteiro, aproveitar as coisas aqui e sair, vem sozinho e sair sozinho. Claro que a gente tem que sair sozinho, mas sem deixar nada para trás, sabe? E aí eu pensava, não é essa vida que eu quero, é muito depressivo, sabe? Aí um dia eu falei, Deus, eu quero alguém na minha vida, eu quero uma mulher, eu quero amar alguém de verdade, quero ser amado verdadeiramente. Eu quero alguém para contar com a minha vida, que viver junto, que um dia eu possa casar, que montar minha família, ajoelhei e pedir para Deus. E quando a gente pede para Deus, e Ele dá. Então, por isso eu digo para vocês que peçam para Deus. Tem dúvida? Falem com Deus. Quer algo? Peçam para Deus. Então, Deus vai dar aquilo que é bom para você. Ele não vai dar algo que vai fazer mal para você. Por que eu cheguei até aqui? Porque a Rosa, a minha esposa hoje, ela já foi minha namorada, já foi minha noiva e hoje minha esposa é o amor da minha vida e ela foi o principal instrumento que Deus usou para fortalecer a minha fé, para eu seguir o caminho de Jesus, para chegar até Deus. Porque hoje a gente vai falar São João 15, versículo 13 ao 17, onde Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. Então vamos lá. Quando eu conheci a Rosa, como foi?
eu quero contar isso para vocês verem que o que eu quero passar é que peçam para Deus. Não peçam para os amigos arrumar alguém para você, não aceitam o que a família, amigos, colegas arrumam alguém para você, não. Que seja venha isso de Deus. Depois que eu pedi para Deus, semana seguinte, eu acho, semana ou 2 semanas depois, veio, eu não lembro exato, veio uma vontade enorme de eu patinar, sabe? Porque eu acho que quando eu era criança eu vi no TV ou algum lugar tem gente patinando, sabe? E aí eu nunca tive condição de comprar patins. Onde eu morava, a minha cidade era pobre, gente muito pobre, então a gente não tinha condição de ter um lazer desse de os pais comprarem patins para os filhos e patinar. Então, eu estava no sofá olhando no rede social, no Instagram, e aí apareceu um vídeo, um cara andando de patins inline e filmando com o celular assim. Eu falei, nossa, que bacana, tardezinha, dia lindo, bonito, o cara saiu para patinar filmando, que bacana, sabe? E me deu vontade de patinar. Aí eu fui no, no online, na internet, né, no aplicativo de compra, não vou falar o nome, eu fui lá e comprei um patins. E entrei no Instagram, procurei, eu morava em Arapongas, procurei patins Arapongas, apareceu uma página chamada Patins Livre Arapongas. Mandei mensagem pro pessoal, o pessoal falou, não, vem aqui que a gente ensina você. Falou, olha, gente, eu nunca patinei, vocês podem me ajudar. Não, não, vem aqui que a gente ajuda você e tal. Chegou patins em casa, peguei patins no fim de semana, eu fui patinar com eles. E eu lembro que nesse dia eles desistiram de patinar e eu fiquei sozinho. Falei, e agora? Ah, eu vou patinar mesmo assim. Aí eu coloquei patins no pé e comecei, porque eu nunca patinei, então comecei a me equilibrar e fui andando, andando, engateando e fui patinando. E apareceu uma mulher e ela veio patinar também. Aí ela me deu uma força. Ela já patinava um tempo e aí andei, patinei, não deu nem 15 minutos, já estava andando bem. E aí depois, na outra semana, foi patinar com o pessoal, todo mundo foram, patinei, avancei. E passou mais uma ou 2 semanas, eu fui patinar e ninguém ia patinar porque um dia chuvoso e eu fui patinar num outro lugar na cidade onde eu fui colocar os patins e aí eu vi que uns pessoal chegando e aí eu falei, nossa, que bacana, aqui também tem grupo de patins, né? Eu fui perguntar para eles, vocês patinam aqui? Eles falam que eles sempre patinam ali, toda semana, é um outro grupo. Aí foi conversando com eles, foi patinando, e aí na outra semana eu falei, vou patinar ali com eles, esse pessoal é muito animado. E aí eu fui na outra semana patinar, mas eu não queria ir, falei, nossa, mas não tô com vontade de ir, e eu tava de férias. Aí eu falei, não, não vou hoje não. Aí passou um tempo, eu falei, tô em casa de boa ali. Ah, quer saber? Eu vou pegar patins e eu vou. É onde o mal não queria que eu fosse, ele estava me desanimando. Por quê? Porque aquele dia, se eu fosse, minha vida mudaria. E aqui estou eu por causa daquele dia. Eu fui mesmo desanimado, coloquei patins no pé quando cheguei lá e comecei a patinar. E nesse dia eu já estava fazendo algumas manobras de giro 360 e tudo mais. E aí eu fiz um giro 360 olhando para baixo assim, e alguém me perguntou: "Nossa, como é que você fez essa manobra?" Aí eu levantei a cabeça e eu vi a Rosa, eu nunca tinha visto ela antes no grupo ali. Aí falei: "Então, eu fiz assim, esse assado", foi explicando. A gente ficou conversando 2 horas ali e eu não parava de falar. É porque eu sou uma pessoa muito aberta publicamente, eu não tenho vergonha, quando eu encontro pessoas novas, então eu falo, sabe? E desenrolo e tudo. E aí fui conversando, a gente conversou por 2 horas. E aí eu achei ela muito incrível. Falei, nossa, que pessoa bacana, né? E aí eu dei um jeitinho de pegar o telefone dela. E eu perguntei o que que ela fazia, o que ela gostava. Aí eu falei, você pode mandar o seu número de telefone? Aí você me manda umas fotos, eu vou mandar umas fotos para você e tal, sobre as coisas, porque conversamos bastante e tal. Aí eu dei um jeito de pegar o telefone dela, e aí a gente foi conversando, e aí dali seguiu a vida, né? Daí a gente encontrou, fomos num baile de dança. Nossa, é uma história muito grande, um outro dia eu conto. Mas dali então surgiu nós conhecemos, depois de um mês eu pedi ela em namoro no patinação. Foi muito lindo aquele dia. E depois de 1 ano e alguns meses pedi ela em casamento. E depois de um tempo
No ano passado a gente casou e estamos vivendo uma vida de marido e mulher. E ela me ajudou muito a enxergar a, a religião, como falar, a religião católica, a aproximar de Jesus, ser cristão de verdade. E olha, eu tinha muitas dúvidas sobre as imagens da igreja e das vezes que eu conversava com a Rosa, a gente acaba não chegando num acordo. Eu sou uma pessoa muito fechado em relação a isso, mas a Rosa fez o que ela fez o melhor dela, mas eu não concordava muito com o que ela dizia naquela época. E aí, quando eu ficava sozinho, né, em casa, tô cozinhando, fazendo faxina, algo, eu falava com Deus, falei, Deus, é isso mesmo? Eu tenho dúvida, por favor, me ajuda, Senhor, para para esclarecer, sabe? E aí Deus esclarecia as coisas. Aí, quando a gente encontrava de novo, eu e a Rosa, aí a conversa fluía melhor. Aí tinha dúvida sobre a Nossa Senhora, e a Rosa explicava para mim, e eu falava, não, mas não pode, mas não é possível, né? Fazer oração para uma mulher, como assim? Ela Jesus, tem que falar direto com Jesus, como assim? Através dela. E aí ela fez o melhor dela novamente, e depois eu falava com Deus, Deus, mas por que Maria? E Deus tirou as dúvidas, as minhas dúvidas, e eu entendi finalmente por quê? Porque Maria é a nossa intercessora. A gente não ora para ela, a gente não roga para ela, a gente roga para ela para ser nossa intercessora, porque ela é mãe de Deus. Porque o primeiro milagre de Jesus foi através da intercessão da Nossa Senhora. Quando eu fui estudando, fui aprofundando, primeiro de tudo, eu me fiz de um humilde. Eu baixei meu ego. Falei, Deus, tira a minha dúvida, Senhor. O porquê que eu devo acreditar em tudo isso? Então Deus faz milagre. Então a gente tem que abrir o nosso saco. Como eu sempre digo, não tem como preencher um saco fechado. O saco de areia tem que estar aberto para a gente preencher, pegar o pá e preencher com areia. Enquanto o saco não estiver aberto, não tem como preencher. Então por isso temos que ser humilde, baixar nosso ego, abrir o nosso saco e Deus vai encher com a palavra e ensinamento dele e com o amor dele. Então, aí a Rosa me convidou uma vez para ir no cerco de Jericó, que Arapongas todo ano tem. E eu falei, nossa, mas cerco de Jericó? E eu nunca fui nem uma missa na igreja católica. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu não estou preparado. E ela sempre foi educada, sempre entendia. Aí ela falou, não, tudo bem. Aí passou um tempo, ela me convidava para ir na missa com a família dela. E aí eu falava, olha, ainda não estou pronto. E passou um tempo, ela falou assim, você quer ir missa com a gente? Falei, sim, vamos. Aí ela ficou até surpresa, falou, aceitou assim? Eu falei, sim. É porque eu tinha bloqueio, mas passado o tempo, Deus foi esclarecendo as coisas para mim e eu quero sim, quero ir na missa com vocês. Meus amados, no dia que eu fui na missa, eu nunca senti um paz que eu sentia antes que eu senti por qualquer outra coisa. Eu já fui nos cultos de outras igrejas evangélicas, nunca senti nada quando eu entrei na igreja matriz de Arapongas e eu comecei a ir nas outras missas e eu via cheio de imagens nos paredes e eu não tinha questionamento porque Deus já tinha esclarecido as coisas. Eu só estava ali para me sacrificar. A gente não tá, eu não fui lá para ficar assim, ó, só vou participar, né? Eu vou fazer minha parte, mas né? Eu não foi isso, eu fui de uma forma humilde. A Rosa, ela foi me guiando, ó. Nessa hora a gente faz assim, a gente ajoelha. Se você não quiser, você não precisa. Eu falei, não, faço questão de eu ajoelhar também. Porque eu estava pronto, aberto para aceitar, receber, aprender o ensinamento de Jesus. Então, tudo foi muito fácil quando eu deixei Deus fazer os milagres dele, mudar o meu interior, Jesus entrar na minha vida. Então, mais pra frente, a Rosa me convidou no Cerco de Jericó. Eu falei, vamos. Aonde eu fui, eu acho que outras barreiras que tinha na minha vida, o Cerco de Jericó derrubou essas barreiras que tinha na minha vida. E dali a minha fé só foi crescendo, crescendo. E passou um tempo, eu tive que ir no América do Norte, fui no Canadá. A intenção de trabalhar um pouco, fazer o intercâmbio, aprender inglês, melhorar o meu inglês, porque meu inglês era mais ou menos. Então, para melhorar, trabalhar. E aí fiquei um tempo lá, alguns meses, e onde eu
Minha fé amadureceu muito, porque onde eu não conhecia ninguém lá, não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém. Mas graças a Deus fiz muitos amigos e todos eles, olha, vou falar, foi Deus que proporcionou. Porque me ajudaram os momentos que eu mais precisei. São as pessoas de Deus. Foi maravilhoso. Foi lá que eu decidi me batizar, longe das pessoas que eu conhecia. E isso vai ficar para um outro vídeo. Então, nesse vídeo eu queria falar mesmo, quando eu conheci a minha esposa, graças a ela, eu conheci o verdadeiro caminho, né? E as dúvidas que eu tinha sobre as imagens, sobre o convite de cerco de Jericó, a aceitação de ir na missa. Gente, para finalizar esse vídeo, eu quero ler junto com vocês São João, capítulo 15, versículo 13 ao 17. Eu vou aqui no navegador, eu vou entrar no site da Bible.com, onde eu consigo ter acesso a todas as versões da Bíblia. Eu vou ler Nova Tradução na Linguagem de Hoje, versão católica. Então, João 15, versículo 13 ao 17, onde Jesus disse: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles, porque Jesus deu a vida por nós. Ele deu a própria vida para nos salvar, limpar os nossos pecados, os pecados da humanidade. Então, vou ler de novo. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Vocês são os meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que houve do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Foi o que nós conversamos. É através de Jesus. O que eu mando a vocês é isso: amem uns aos outros. É muito difícil, gente. É muito difícil a gente amar as pessoas que nos odeiam ou as pessoas que desejam nossos maus. Mas a gente tem que perdoá-los. Como o padre Marcelo Rossi diz, a gente tem que perdoar, mas não conviver com eles. Então, perdoar sempre, conviver não. Então, quem puder, ouçam os podcasts do Padre Marcelo Rossi no Spotify. Quando eu comecei a fazer esses meus catequeses, eu comecei a acompanhar ele através da recomendação do meu catequista, que se tornou depois meu padrinho de batismo e de crisma. E eu aprendi muito, tanto com ele quanto com o Padre Marcelo Rossi. Deus abençoe vocês, uma ótima semana e a gente se vê no próximo episódio. Bom, vou terminar esse episódio agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.